Saudações, alunos da terceira série. Estamos começando mais uma aula de História, uma aula muito importante em que nós vamos dar início, vamos entender o contexto inicial para a maior guerra que já aconteceu no planeta Terra, a Segunda Guerra Mundial. Então, qual é o objetivo para a nossa aula de hoje? É analisar os aspectos formadores que deflagraram a Segunda Guerra Mundial. Você lembra quais foram as consequências da Primeira Guerra Mundial para o Império Alemão? Ou melhor, para a República Alemã? Vamos lembrar que no final da Primeira Guerra Mundial, o Kaiser abdicou e quem fez a negociação de paz foi a República Parlamentarista da Alemanha. Você lembra qual era o nome do acordo de paz que foi assinado no fim da guerra? Bom, a longa duração da Primeira Guerra Mundial levou ao esgotamento da economia alemã e a renúncia do imperador Guilherme II e o estabelecimento de um governo republicano que teria como entre suas responsabilidades negociar a paz com as potências vencedoras. Essa negociação de paz levou a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes no ano de 1919. Certo? Você já se perguntou como após tanta destruição e as mortes geradas pela Primeira Guerra Mundial, aquele grande horror que foi, a Europa pode ter iniciado uma tragédia ainda maior, a Segunda Guerra Mundial, em menos de 30 anos uma guerra com a outra. A Primeira Guerra Mundial era exibida na época como a guerra para acabar com todas as guerras. Essa era a esperança que muitas potências europeias tinham, que seria um conflito tão grande, mas que ele resolveria tudo, não haveriam mais guerras depois. Doce ilusão. Porém, as suas soluções não acabaram com os conflitos entre os povos e até serviu, em parte, para aumentar as rivalidades entre os países e entre os povos. Estudar a Segunda Guerra Mundial nos ajuda a compreender as consequências desse conflito, como a geopolítica contemporânea da Europa e do mundo. Grande parte dos países e da nossa geopolítica atual ainda é herdada pelas consequências da Segunda Guerra Mundial. Certo. Então, como que tinha acabado a Primeira Guerra Mundial? Através da assinatura do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi assinado, então, no final da Primeira Guerra Mundial, impôs aos países perdedores inúmeras sanções, principalmente a Alemanha, que foi pesadamente responsabilizada como a grande causadora da guerra. Mas ele também procurou criar a Liga das Nações, que foi criada no final do primeiro conflito e tinha como objetivo uma política de apaziguamento diplomático entre as nações envolvidas. Então, quando houvesse conflitos entre as nações, os embaixadores se reuniriam na Liga das Nações para chegarem a uma solução pacífica, negociada para isso. Porém, gente, não deu muito certo, como pode se concluir. O Tratado de Versalhes não solucionou os fatores que motivaram a Primeira Guerra Mundial e lançou as sementes para a Segunda Guerra Mundial, justamente por tratar com punições muito pesadas contra a Alemanha, o que vai favorecer um clima de revanchismo por parte, principalmente, do Partido Nazista Alemão. E a Liga das Nações não foi capaz de atingir plenamente seus objetivos, isso por vários motivos. Entre eles, a demora para aceitar a participação da Alemanha, a demora de aceitar a participação da União Soviética e a ausência dos Estados Unidos como um país membro. E vamos lembrar que a Liga das Nações, ela também não tinha efetivo militar para garantir isso, era apenas um efetivo diplomático, político. Então, ela não tinha como obrigar militarmente as suas decisões a serem respeitadas. Então, pelo Tratado de Versalhes, nós vamos ter o revanchismo alemão. Tá? O Tratado de Versalhes considerou a Alemanha a principal responsável da Primeira Guerra Mundial. Houve pagamento de indenizações, perda de território, proibição da marinha de guerra, da força aérea alemã e limitar o seu exército a apenas 100 mil soldados. Dessa forma, o sentimento de revanche dos alemães que encontraram na figura de Hitler um líder para restaurar o orgulho nacional. O orgulho alemão tinha sido duramente atingido, até pela limitação do seu exército, que eles sempre tinham bastante carinho por esse exército. E a economia alemã também foi duramente atingida e ainda somada à crise de 1929. Então, nós vamos ter aí esse clima de vingança. O Partido Nazista chega ao poder em 1933 e Hitler nunca escondeu de ninguém o seu ódio ao Tratado de Versalhes, que ele chamava de Tratado da Vergonha. Então, Hitler ele vai ter um governo autoritário, com o poder altamente centralizado na sua mão.
a adoção de medidas racistas, principalmente contra os povos judeus e outras minorias na Alemanha, e um discurso fortemente nacionalista. E ele já vai defender, logo de cara, a união dos povos alemães, o pan-germanismo. E, se utilizando de intensa propaganda, ele vai tentar convencer a população a aceitar isso. Com a intensa propaganda e a censura, nós podemos ver movimentos de massa, as pessoas aqui fazendo a saudação nazista, certo? Então isso aí já faz parte do elemento da propaganda nazista. Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Eu trago aqui para vocês alguns artigos do Tratado de Versalhes, desse tratado que Adolf Hitler odiava tanto. Artigo 45. A Alemanha cede à França a propriedade absoluta com o direito total de exploração das minas de carvão situadas na bacia do rio Sarre. Artigo 119. A Alemanha renuncia em favor das potências aliadas a todos os direitos sobre suas colônias ultramarinas. Além do motivo exposto no trecho acima, por que a Alemanha afirmava que o Tratado de Versalhes lhe impôs duras sanções? Conseguem pensar um pouquinho? Nós já retornamos. Então, conseguiram pensar numa resposta coerente? Além dos motivos expostos no trecho acima, por que a Alemanha afirmava que o Tratado de Versalhes lhe impôs duras sanções? Aqui eu tenho uma sugestão de resposta para a gente, em que eu falo para vocês. O Tratado de Versalhes foi assinado em 1919 e impôs duras sanções à Alemanha, porque além de impor a perda de importantes territórios, estabeleceu dispendiosas indenizações às nações vitoriosas, e isso vai fomentar o nacionalismo extremado que vai ser levado a vigor pelo Partido Nazista Alemão e por Adolf Hitler. Então, Hitler
ele vai ter que preparar a economia alemã justamente para poder empregar a grande guerra que ele queria, para a criação do Terceiro Império Alemão. Para fazer isso, ele vai se utilizar do fortalecimento do Estado e controle dos movimentos operários e de sindicatos. Ele vai conseguir grandes investimentos do governo nos setores produtivos, se aliando com os empresários alemães para assim conseguir financiar o seu governo e combater os sindicatos e outros partidos. Ele vai fazer a construção de grandes obras públicas para reduzir sistematicamente o desemprego na Alemanha, assim diminuindo qualquer possibilidade de convulsões sociais, greves, manifestações sindicais. E o poderio industrial alemão vai ser recuperado através dessa associação do nazismo com os empresários. E para ajudar ainda a crescer mais a economia alemã, ele vai ter um grande destaque para a produção de armas, artefatos bélicos, para equipar as forças armadas que já estavam em expansão. Adolf Hitler rompe com o Tratado de Versalhes e começa a militarização da Alemanha de volta, aumentando seu efetivo militar constantemente. E para isso, ele vai se usar da grande propaganda em massa. Até hoje, o Partido Nazista Alemão é muito estudado pelo seu uso de propagandas em massa. É muito estudado pelos mecanismos de mídia. A propaganda nazista teve um papel fundamental de convencimento da população, do povo alemão e do apoio ao governo de Adolf Hitler. A glorificação da imagem de Hitler era constante em jornais, banners, propagandas na rua, cartazes, tá? Através de jornais, e também ele fazia grandes roteiros de comício público, chamando a população para vir participar de seus comícios, o qual ele era admirado por sua grande oralidade, a sua capacidade de discursar, sua capacidade de convencimento. Realmente, Adolf Hitler era uma pessoa de grande retórica, ele sabia bem como fazer essa manipulação. E grande ostentação de poder militar alemão através de desfiles cívicos militares. Então, os desfiles militares que era chamada população para participar. Assim, a população iria também admirar o seu exército, ia ter orgulho da sua nação. Como aqui a gente tem um exemplo aqui de preparo da juventude hitlerista, que era uma espécie de grupo escoteiro, em que os jovens iam participar, que ali eles já eram doutrinados sobre as ideias do nazismo, as ideias de Adolf Hitler, e já tinham um treinamento militar inicial. Alguns jovens da juventude hitlerista chegaram efetivamente a lutar no final da Segunda Guerra Mundial, quando o fronte já estava muito ruim para a Alemanha e eles estavam faltando soldados. Então vamos para mais uma atividade nessa nossa aula. Copie, responda e socialize com a turma. Explique quem eram os grupos considerados indesejados pelos alemães e quais foram as consequências imediatas do racismo e nacionalismo alemão para eles. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, alunos, conseguiram pensar, conseguiram responder essa questão? Vamos lembrar que o Hitler ele vai defender um nacionalismo alemão muito extremado, inclusive chegando próximo ao nacionalismo da questão de genética dos alemães. E aí que vai ser desenvolvida a teoria do arianismo, a teoria da pureza genética dos alemães. E, novamente, havia os inimigos do Estado. Vamos lembrar que essas ditaduras sempre foram muito boas em botar a culpa de todos os problemas da sociedade em um inimigo, ou uma conspiração inimiga, criada e inventada às vezes por eles mesmos. Então, quem que eram os grupos? Todos aqueles considerados não arianos. Todo mundo que não fosse ariano era um inimigo. Era considerado racialmente inferior. Só os alemães eram superiores. E eles eram alvos dos nazistas, como judeus, ciganos, portadores de necessidades especiais, negros, comunistas, homossexuais, até grupos religiosos, como Testemunhas de Jeová. Esses grupos foram perseguidos, perdendo seus empregos e bens, sendo proibidos de professarem sua fé, humilhados, presos, foram enviados para campos de trabalho forçados e também para campos de extermínio, onde eles eram esgotados em toda a sua cultura, em toda a sua força de trabalho. Essa vai ser a teoria do arianismo alemão, que vai levar a uma grande tragédia humana, só descoberta no final da Segunda Guerra Mundial. Então, perceba que aqui você tem grupos de opiniões políticas que discordavam com Hitler, já iam ser presos. Também a questão muito grande dos judeus, tá? E de outras raças, além de outros grupos sociais, como ciganos ou testemunhas de Jeová, que por não participarem do exército ou da vida política, eles eram negados, então, da sua existência. Qual é o prenúncio para a guerra, então? Em 1937, a Alemanha assinou o chamado Pacto Anticomunista. Esse pacto, junto com o Japão e a Itália, estabeleceu o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Nesse pacto aqui, ele já começa a estabelecer que haverá uma guerra contra os socialistas. Hitler defendia que a Alemanha precisava de um espaço vital para crescer. E esse espaço vital seria rumo ao leste. Veja que quem ficava ao leste, você tinha alguns países e principalmente a União Soviética. Então a Alemanha buscava um espaço vital, isto é, terras e recursos para sua expansão, novamente, imperialista e, novamente, territorial. Em 1938, pregando a ideia do pan-germanismo, ele anexa a Áustria, que passa a ser um estado da Alemanha. Essa passa a ser uma província alemã, o que ocorreu através de um plebiscito na própria Áustria pelo Partido Nazista Austríaco. Então, essa anexação foi a primeira expansão territorial da Alemanha, antes ainda da Segunda Guerra Mundial, e ela foi pacífica, não foi dado um tiro. Foi uma expansão através da diplomacia. Mas vamos então para a última atividade da nossa aula de hoje. Em termos mais simples, a pergunta sobre quem ou o que causou a Segunda Guerra Mundial pode ser respondida em duas palavras: Adolf Hitler. As respostas a perguntas históricas não são, claro, tão simples. Como vimos, a situação mundial criada pela Primeira Guerra era inerentemente instável. Essa grande frase do historiador Eric Hobsbawm. Então, após a leitura do texto, que relação pode ser feita entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já retorna.
Então, conseguiram estabelecer uma relação clara entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial? Eu trago aqui para vocês uma sugestão de resposta. Então, que relação pode ser feita entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial se relaciona com as questões mal resolvidas da Primeira, principalmente no revanchismo e no nacionalismo alemão, liderado pelo Partido Nazista, e contra as punições do Tratado de Versalhes de 1919, e a ineficiência da Liga das Nações em garantir a paz. O primeiro-ministro inglês, Churchill, ele dizia que essa guerra era a continuação da Primeira. Tá? Inclusive, grandes personagens que vão participar das duas guerras estão aí. Hitler era um soldado na Primeira, era o chefe de Estado na Segunda. Churchill era ministro da Marinha na Primeira, agora era primeiro-ministro inglês. E vários outros personagens vão estar envolvidos aí, personagens que herdaram da Primeira Guerra Mundial. Mas então, para a nossa retomada na aula de hoje, o que nós vimos? Os antecedentes históricos ligados à Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes e a Liga das Nações. O sentimento de revanche dos alemães, que encontraram na figura de Hitler um líder para restaurar o seu orgulho nacional. O fortalecimento do Estado alemão e o preparo militar alemão. E a formação aí da primeira grande aliança para a guerra, que é o chamado eixo Roma, Berlim e Tóquio. Então, agradeço a todos vocês. Até a próxima aula, gente.